Eu adorei o vídeo de resposta do Alexandre Porto pro Márcio do Além da Nuvem, pelo vídeo Aceleracionismo que o Márcio fez, e que o Márcio ele entendeu o aceleracionismo da maneira mais diabólica possível e não fazia sentido nenhum, associou até com marxismo. Qual que é a relação entre marxismo e aceleracionismo? Eu acho que ele falou socialismo, não marxismo. A própria definição de liberal do Márcio não tem nada. Eu nem sei se ele tem definição. Ele pega um dado histórico, né, dos liberais lá, que os liberais vieram da Revolução Liberal e aqueles liberais eles eram a favor de monopólios. Logo, liberais são a favor de monopólio porque aqueles eram e eles eram os primeiros liberais. E se eles eram os primeiros liberais, então a definição de liberal tem que depender deles, porque a definição vem dos primeiros liberais. Por exemplo, é o fundo do movimento. Então, aí esse movimento é um nome. Então, a definição dessa palavra, que vai ser o nome do movimento, vai ser exatamente o meu movimento com as características que ele tem. Só que ele esquece que existem autores liberais que fazem o nome do liberalismo, que não são esses da Revolução Liberal, e que a palavra liberal tem tudo a ver com liberar e não tem a ver com monopólio. E isso é compatível com esses autores que não são os autores que ele está citando, que eu nem conheço, mas o que importa é a lógica. E sobre o aceleracionismo, o que o Marx falou de melhoramento de tecnologia lá ele tava falando que não ia sobrar nada para ninguém. Isso faz sentido, sim, é verdade. Eu quis gravar esse vídeo porque, assim, foi bem falado do Porto lá, que ele não tem uma definição para isso. Ele começa a criar um monte de viagem em cima daquilo, entendeu? Não é viagem que isso tem um problema, mas o cara vai associar isso com socialismo. O que, que tem a ver com máquina com socialismo, cara? Máquina. Como é que acontece as máquinas? Os ricos que hoje contrata os pobres vão deixar de contratar os pobres. Então, os pobres, para continuar ganhando dinheiro, eles vão ter que se virar, eles vão ter ideias mirabolantemente criativas para conseguir vender algo de interessante para os ricos. Eles vão ter que rebolar para pensar em alguma coisa criativa para os ricos se interessarem em pagarem por aquilo. Então vão ter que ser gênios, né? Eu sei lá. Eu nem sei se ser gênio é resolver, porque as coisas não surgem do nada. Você tem que ter algum recurso ali para transformar. Você tem que ter alguma oportunidade. Às vezes a gente não tem oportunidade. Às vezes a gente tem oportunidade e não sabe, né? Às vezes tem alguma coisa esperando para ser feita, esperando entre aspas, né? Mas e se não tiver? Então, assim, é uma situação terrível, né? Mas você fala assim, não, se o pobre não tem nada, então vai plantar. Vai plantar? Se as terras tudo já tiver dona, inclusive o Estado se julga dono das terras, né? E se o Estado não ceder terras para os pobres plantar? E se o Estado mesmo já tiver pouca terra, o mundo estiver super populoso e não sobrar muita terra? O pobre vai fazer o quê? Ele vai invadir a terra dos ricos e tomar para eles e plantar, tipo o MST? Nesse caso crítico que o Estado tiver, entre aspas, porque o Estado não é dono de nada, de poucas terras para mandar para os pobres, ou o Estado não. Se o Estado não ceder, teria que tomar do Estado, mas o Estado pode ter força militar para isso também. Nesse caso, se pegar os pobres e pegar a terra dos vivos, nesse caso acharia válido, porque é um racionamento do meio ambiente, da natureza, que é escassa. Ninguém é dono da natureza, porque ninguém fez a natureza, ninguém tem responsabilidade pela natureza existir. Você é dono de coisas feitas com matérias-primas da natureza porque você teve um trabalho ali. Mas se a natureza está escassa, muito escassa, o valor dela é muito alto. Se você faz qualquer trabalhinho sobre a terra ali para ela ser considerada sua pelo valor que você colocou ali, e esse valor é muito baixo em relação ao valor da terra em si, porque a terra está escassa, isso não pode justificar que você prive alguém que precise mais que você da terra. Você tá entendendo o meu raciocínio? Porque é aquela coisa, igual tem um espelho ali, ó. O valor daquele espelho
Eu suponho que ele seja muito maior do que da soma dos valores das matérias-primas que foram usadas para fazer aquele espelho. Então, vamos supor que seja. Nesse caso, justifica eu ser dono daquele espelho, ou meus pais, né, que compraram o espelho ali. Porque o valor que eles pagaram por ele é muito mais alto que o valor da natureza, que ninguém pode comprar a natureza em si, senão por aquele valor do trabalho adicionado da natureza, tá entendendo, né? Não é o valor do trabalho de Marx que dá para ser calculado e ser dado um preço para ele, não. É um valor subjetivo, mas que dentro da subjetividade a gente julga, porque é necessário julgar. Então a gente tem que lidar com a subjetividade. O problema do Karl Marx é que ele defende a agressão dos patrões, né? A subjetividade aqui é o que eu tô falando aqui, poderia exigir agressão, mas eu tô tratando de uma necessidade de uso do meio ambiente. E isso não conta se o meio ambiente não está escasso o suficiente. Se tem terra sobrando aí sem ninguém usar, você não precisa pegar alguma que alguém está usando. É por aí. Então não tem por que você agredir alguém que está numa fazenda ali. Você tem uma terra parada sem uso lá para você plantar. Que você pode entrar lá e plantar, mesmo que a lei não permita. Então são coisas diferentes. Que o Marx falava para o cara tomar a empresa. O cara que nem é empresário, nem tem espírito empresarial, vai lá roubar a empresa do cara. Entendeu? Olha a diferença.